Zoomcast, o podcast que dá o que falar. Nós estamos aqui no Zoomcast. Hoje a minha entrevistada é a Inara Bessa, minha irmã nutricionista. E nós vamos responder perguntas das minhas seguidoras, que estão relacionadas à beleza e saúde e alimentação, né, Inara? Vamos começar com as primeiras perguntas? Bora lá, vamos começar. Olha, na verdade foram mais de uma relacionadas a rugas e alimentação. Na verdade, algumas pessoas também associaram aquela questão de antioxidantes, se também a ingestão daqueles colágenos, se aquilo funciona, como que é todo esse processo, se tem uma idade específica para usar, se é necessário ou não. E tudo que envolve, né, essa parte que para muitas mulheres é importante. Eu acho que a partir dos 30 anos as mulheres começam a perceber, né, as marquinhas de expressão e tudo mais. Algumas querem recorrer a tratamentos estéticos, outras não. E eu acho que a alimentação ela tem uma forte importância aí. Queria saber a sua opinião. Com certeza. Eu acho que, na verdade, eu gosto muito de trabalhar com a alimentação da parte preventiva. Então, acho que as mulheres, sim, elas começam a se preocupar mais com os 30 anos, mas elas deveriam começar a se preocupar muito mais cedo, né? Na verdade, até as próprias mães cuidando da alimentação dos filhos já interfere se elas vão ter o envelhecimento precoce ou não. Pelo estilo de vida que a criança vai desenvolvendo, a formação da microbiota intestinal delas, tudo vai influenciar desde a gestação, né? Em relação a rugas, hoje em dia, principalmente com essa poluição que a gente tem, né, nosso corpo ele tem uma produção muito grande de radical livre, certo? Que isso prejudica e colabora para o envelhecimento precoce da célula, que é um dos principais fatores da formação das rugas, né? Entendi. Então a gente precisa sempre utilizar estratégias ao longo do nosso dia, estratégias antioxidantes para combater esses radicais livres e evitar que aquilo se torne uma grande inflamação e pior ainda o quadro da nossa pele. Então isso quer dizer que a inflamação ela também é um fator que causa, né, o envelhecimento precoce. Conforme a gente vai tendo o acúmulo de radicais livres ao longo da nossa vida, nós produzimos de forma natural os radicais livres, nós temos um mecanismo para combater esses radicais livres, só que aí quando tem um excesso, o nosso corpo começa a gerar um processo ainda mais inflamatório. E aí a gente precisa recorrer a estratégias para combater isso, entendeu? Eu até escutei de uma psicóloga esses dias que ela falou que mulheres com depressão deixam de se alimentar bem, deixam de dormir bem e acabam envelhecendo mais cedo também. É um ciclo vicioso, né? Exatamente. Você não se alimenta bem e aí tem a consequência das rugas, aí você fica mais depressiva às vezes porque você é ligado à estética, e aí você começa a envelhecer, fica preocupada e começa a ciclo. Tem isso também, né? Tem Com as pessoas que certeza. são bem noiadas, digamos assim, né? Qualquer coisa. Afeta muito, né? Ainda mais hoje em dia que tem os padrões estéticos, as pessoas ficam se fixando em um padrão da perfeição, aí vem todos aqueles procedimentos, etc. Tá, então a alimentação ela não vai impedir que você envelheça. Ela pode prevenir e tratar de certa forma. Inclusive a questão da hidratação também é muito importante, porque quando a gente tem a pele muito ressecada, quando a gente tem a pele muito opaca, sem vida, a gente dá mais atenção, mais foco para as rugas. Pode ver que a pele mais ressecada, ela dá ênfase nas rugas. Então a gente também tem que cuidar, não só da alimentação em si, mas também da hidratação. Então você tem esse protocolo também, né? Voltado Sim, só com para certeza. São um conjunto de fatores que a gente vai atuar para conseguir melhorar essa questão da formação de rugas. Tem até uma pergunta, inclusive, sobre isso, sobre hidratação. Hidratação e saúde da pele. Sim. Né? O que você poderia complementar em relação a isso? Tá. A pele é o maior órgão que o corpo humano tem. Então, imagina o tanto de água que ele precisa. Então, a gente precisa, no mínimo ali de 2, 3 litros de água por dia para a gente conseguir ter as nossas funções do organismo e dar assistência para a hidratação da nossa pele, das nossas células da nossa pele, né? Se você bate o olho numa pessoa que tem a pele ressecada, na hora você já percebe que ela está desidratada. São um dos primeiros sintomas da desidratação, da falta do consumo de água, é a pele ressecada, independente da idade. A pele fica opaca, a pele fica sem brilho, ela fica
sem vida. Uma vez você me perguntou que, você comentou que você começou a fazer alimentação saudável, Foi. começou a se alimentar e se hidratar, sua pele ficou mais viva, com mais cor. Nada, eu senti muita Eu diferença. senti diferença na cor. Muita diferença. Tanto pela alimentação quanto pela hidratação. Sim. Parece que até a cor dos meus olhos mudaram, a cor das olheiras mudaram, só o fato de eu beber mais água. E é uma coisa, né? A gente fala, é uma coisa tão simples que eu acho que quase hoje todo mundo tem essa informação. 99% dos pacientes que sentam na minha frente na clínica, eles podem fazer tudo que foi planejado. A água sempre é o ponto mais É crítico. verdade. É o ponto mais crítico. Coisa é uma coisa que a gente tem de graça, né? De graça. A gente Era pra ser esses mais fácil e acaba tratamentos, sendo mais complicado de se fazer. coisa, né? Que o hábito faz com a gente. E existem algumas questões, algumas outras estratégias que a gente pode utilizar, inclusive na parte dermatológica, por isso é muito importante ter a associação do médico, do dermatologista, para estratégias para você manter a hidratação, então reter aquela água dentro da sua célula. Por exemplo, a vitamina B3, cria uma camada mais protetora, cuidar da produção da camada lipídica da sua pele para evitar a desidratação. Então tem várias estratégias na alimentação e na parte dermatológica Então, também. e a questão do colágeno? Que eu sei que alguns procedimentos estéticos, eu que entendo um pouco disso, eles querem, a intenção é reter água também na célula, né? E ingerir o colágeno, que é a sua área. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Porque eu sei que tem alguns profissionais que são a favor, outros contra. Como que isso funciona na real, assim? Primeira coisa é que colágeno é uma proteína, já parte daí. As pessoas não têm consciência que é uma proteína, elas acham que é uma coisa separada, né? Então, o ideal... Vem da carne, por exemplo, é isso? De vários... Não, é assim, ó, toda proteína é composta por aminoácidos. Então nós precisamos consumir a proteína de forma gradual ao longo do dia, até porque a gente não estoca a proteína. Então a gente precisa consumir de forma gradual, fracionada ao longo do dia, para exercer as funções vitais e, entre aspas, sobrar proteína, aminoácido suficiente para o corpo produzir o colágeno e ajudar a sua pele, cabelo e unha. Então, se ele você... só produz colágeno se todo o resto tiver Claro, ok. Então... é a última coisa que ele vai imaginar e vai atuar é nessa cabelo, pele e unha. Primeiro ele vai ter as funções vitais, parte muscular. Então por isso que as pessoas, às vezes, não é só deficiência de vitaminas, minerais e hidratação em questão de cabelo, pele e unha, mas também a falta do consumo de proteína. Porque se o colágeno é proteína estrutural da sua pele, se você não consome os aminoácidos para deixar eles livres e disponíveis no seu corpo, para ele produzir o colágeno de forma adequada, não adianta você consumir o colágeno. Primeiro porque o colágeno ele não é uma proteína de alto valor biológico, então não tem todos os aminoácidos essenciais. Não se come. Não adianta você não consumir proteína ao longo do dia da forma correta e tomar o colágeno. Você precisa ajustar todo o consumo de proteína. E claro que o colágeno ele pode te ajudar fornecendo alguns aminoácidos, mas Você o não ideal... tem, eu entendi, você não tem certeza para onde que ele vai ser distribuído. Exatamente, ele não tem certeza. De uma forma leiga para as pessoas entenderem, assim. Sim. Tá, então uma alimentação rica em colágeno, digamos assim, em proteína que possa trazer esse benefício para as pessoas seria carne, ovos. Isso, as proteínas. Whey. As proteínas de alto valor biológico são aquelas que têm todos os aminoácidos essenciais. Tá. Então a gente precisa consumir elas para deixar os aminoácidos livres no nosso organismo. Da quantidade adequada, porque aí vai ter o substrato, né, a quantidade específica de aminoácidos para produzir o colágeno. Não tendo, não produz. Quais são nossas proteínas de alto valor biológico? As proteínas de origem animal, como carne, bovina, frango, os ovos. Quando a pessoa é vegetariana... Eu ia perguntar. E aí, como que faz? Aí nós não nos preocupamos na quantidade dessas proteínas de origem animal. A gente tem que pensar mais em aminoácidos. A gente tem que pensar em consumir sim a proteína na quantidade adequada, mas pensando também em atingir todos os aminoácidos que são essenciais ao nosso corpo. Mas como que atinge, então? Aí é planejamento aqui com a nutricionista. Entendi. A gente organiza cada nutriente, cada alimento tem um conjunto de aminoácidos específicos, a gente vai fazendo as combinações específicas. Tudo isso é com alimentação? Com alimentação. E você dá suplementação também? Depende, não é necessário. Pode vir como um complemento.